Olá, meus consagrados, tudo certo por aí com vocês? Espero que estejam bem. Vamos conferir a nossa previsão para esta quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. E eu já tô com meu microfone posicionado certinho aqui, que eu andei dando uma olhada nos comentários e vocês comentaram que tava um pouco, o volume tava meio zoado, né? Tava baixo e na verdade o não é nem o volume, né? Porque eu deixo o microfone muito perto aqui da boca onde eu falo, mas é porque às vezes eu seguro o microfone e às vezes eu vou gesticulando e afasto ele. Então agora eu deixei ele preso aqui e com certeza vocês vão me ouvir melhor e confirmem pra mim aqui depois se tá bacana o áudio, se tá ótimo, se tá ou se dá pra melhorar, tá bom? E aqui vamos entender quais são as nuances do nosso dia. Então, já vem chegando e se inscrevendo no canal aí ou seguindo o perfil independente da plataforma que você estiver, para não perder mais nenhuma previsão, para receber todos os dias quais são as tendências para o nosso dia, entender melhor as nuances, as situações às quais nós podemos nos deparar, as situações, as pessoas, enfim, né, as energias que estão nos rodeando. E aqui eu quero trazer primeiramente um aviso para os consulentes sobre os reajustes de valores da correção monetária que nós teremos no catálogo de tiragens. Então, provavelmente isso vai acontecer até a semana que vem. Então, ainda essa semana, vocês podem aproveitar os valores do catálogo com o preço do ano passado ainda, né? Com o valor antigo, porque logo já vou fazer o reajuste. Então, esse é um convite para você que não conhece meu trabalho também e quer saber mais, certo? Entre em contato comigo aqui nessa descrição que tem aqui na legenda, porque é uma tiragem completa e mais ampla, mais geral que eu trago para nós aqui nesse áudio. Então, talvez algumas questões mais específicas e pontuais possam não fazer tanto sentido. E aí, nesse caso, eu vou te aconselhar a fazer uma consulta particular. Mas vamos aqui entender a nossa previsão para o dia de hoje, de quarta-feira. Temos aqui nas finanças o julgamento, que traz assim ganhos razoáveis para esse dia. É aquele dia assim que você vai perceber que as coisas estão um pouco mais tranquilas, já você consegue cobrir as despesas tranquilamente. É um dia que traz uma estabilidade e justamente essa estabilidade pode estar ligada com as suas próprias medidas, atitudes, decisões financeiras. É provável que você perceba assim que esse resultado independente também pode em alguns casos, né, dependendo da situação mais específica, pode ser que você esteja passando por um outro momento, né, uma situação um pouco mais complicada. E aí é que vem a questão aqui, né, que justamente talvez essas tendências, essa situação pode ser algo que você encontrou através das suas escolhas, algo que você acabou, né, as suas escolhas de alguma forma ou outra te levaram a essa situação financeira que você está. Então, é aquele dia que a gente tem que ser honesto com nós mesmos, sabe? Porque às vezes você pode mentir para os outros, né? Dizer para os outros assim, ah, porque eu economizo, porque não sei o quê, não sei, né? Enfim, falar uma coisa e fazer a outra. Então, hoje você vai perceber provavelmente o quanto as suas escolhas refletem no dia a dia, querendo ou não, aquilo que você faz em silêncio, aquilo que você faz quando ninguém tá vendo, quando não tem ninguém sabendo do que tá acontecendo nos bastidores, é aquilo ali que de fato vai valer, né? Então, é um dia que ele vai trazer uma consciência tranquila para você, dependendo de como você vem administrando os seus recursos financeiros, certo? E aqui no trabalho nós temos o Rei de Espadas. Traz um pedido de diplomacia, onde é importante e necessário nós sabermos ouvir o que o outro está dizendo e não apenas ouvir, mas tentar compreender de uma forma que você consiga compreender o porquê daquela pessoa está pensando daquele jeito e não talvez não necessariamente você precisa concordar, mas aqui é importante manter, né,
uma postura respeitosa, de escuta, de negociação no trabalho, de uma compreensão que pode te ajudar, inclusive, a resolver questões, a ajudar os seus clientes, enfim, fazer o seu trabalho da melhor forma, principalmente porque você vai estar com uma visão mais racional, até mais prática e objetiva das coisas, né? Porque de certa forma, é um dia que vai nos pedir que nós estejamos dispostos a ter uma capacidade de entendimento maior. E isso, inclusive, diz respeito à nossa maturidade, à forma que nós entendemos e compreendemos o mundo, né? Porque a nossa maturidade, ela tá aí. Pensa, se engana você, não sei se alguém está me ouvindo e pensa assim, mas se você pensa, você está muito enganado. Se você pensa que o que define a sua maturidade é o seu ano de nascimento e a sua idade, não é. É a forma que você consegue lidar com as coisas, é a forma que você consegue administrar as tuas decisões, o teu posicionamento, a forma que você se coloca. E isso é que mede a sua maturidade de verdade. É a forma que você consegue compreender as coisas, mesmo talvez não concordando, ou mesmo talvez precisando entender essa situação de uma forma mais profunda, né? É um papel que pessoas maduras podem fazer. Se você não tiver essa maturidade, inclusive, essa energia em desequilíbrio pode trazer, né, uma questão de você acabar impondo as coisas para as pessoas do jeito que você pensa, e isso não é maturidade, né? Isso né, uma forma de oprimir, uma forma de acabar podando ali uma pessoa, enfim, então, né, temos cuidado aí. Aqui na área afetiva nós temos a Rainha de Ouros e vai trazer para o nosso dia assim uma aura de confiança, onde nós vamos querer colocar tudo embaixo da nossa asa, sabe? Proteger os nossos, proteger a nós mesmos, o nosso ambiente, a nossa, né, os nossos meios e recursos, pessoas e tudo mais. Então, é bem provável que nesse dia a gente esteja mais focados na segurança, na proteção, de proteger aquilo que é nosso e de cuidar daquilo que nós temos, né? Até pode ser, inclusive, que eu trago sempre esses dois. Não acredito né, que as coisas tenham um extremo assim. Eu acredito que a gente pode ir por um caminho do meio, né? Por uma via um pouco mais nem tão extrema, né, dos dois lados, assim, no sentido de cuidar, né, de trazer essas perspectivas aqui da leitura do tarô, para você ver como essa energia, ela tem, muitas vezes, né, uma tendência, dependendo de como você tá e do seu momento, né, se você tiver num momento bom, você vai estar protegendo suas coisas, vai estar nessa vibe de cuidado. E se você tiver num outro extremo, você pode talvez estar tão obcecada, assim, né, por cuidar, por controlar as coisas, que isso pode acabar fazendo com que você se indisponha com as outras pessoas e tenha, de repente, né, algum problema né, de você, de repente, até sufocar alguém, assim, nesse sentido, tá? Então, é bom você lembrar que a sensibilidade é ótima, maravilhosa, porque nos faz entender a outra pessoa, nos faz ali ter, né, uma atitude proativa, muitas vezes, carinhosa, enfim, e cuidadosa, inclusive, né? E só que essa disposição, ela precisa também, né? Você talvez tem que, inclusive isso veio ontem ou anteontem, se não me engano, no Rei de Copas, pra gente lembrar de que né, a Rainha de Ouros traz um pouco dessa energia, dessa vibe. Tem coisas na vida que é o seguinte, você pode cuidar, você tem a responsabilidade, às vezes, né, e tudo mais, e beleza, ok. Agora, quando você tenta abraçar o mundo e cuidar das coisas, sabe, tentando assim, de certa forma até, né, desequilibrada mesmo, porque, né, você acaba às vezes colocando os outros
à frente das suas necessidades, na frente de você, na frente das suas escolhas. Então, isso também não é legal, não é saudável, porque em algum momento isso vai entrar em desequilíbrio. No momento que a gente se doa demais para o outro, porque simplesmente quer, às vezes, servir, ou, né, às vezes a gente pode acabar ou sufocando a pessoa, né, assim, dessa forma, assim, de cercar a pessoa demais, ou até a gente pode acabar perdendo a nossa própria dignidade nisso, né? De esquecer que nós também temos esse direito de receber isso da outra pessoa, enfim, né? Então aí temos que cuidar com esse desequilíbrio. E, claro, vou reforçar novamente, essa aqui é uma tiragem coletiva. Talvez ela não ressoe especificamente com alguma questão particular sua mais específica. Aí, nesse caso, eu vou te indicar, vou te aconselhar a fazer uma tiragem. Aqui no link da legenda da descrição você encontra o meu contato e aí a gente conversa. Eu consigo entender melhor como funcionam as leituras, te explico melhor. Inclusive, vou trazer, já estou com um roteiro assim organizado para gravar um vídeo assim que possível sobre como funciona a consulta comigo. Então, você que já está inscrito, ou se você não está inscrito ainda, se inscreva lá na rede de vídeos longos que eu vou trazer. Como funcionam as tiragens, as consultas, por tempo de duração, ou por tópicos, por perguntas, ou se você quer só que eu abra as cartas e quer só ouvir o que as cartas têm a dizer, enfim. A consulta, ela, né, ela é totalmente personalizada, assim, porque eu vou fazer realmente a leitura das cartas de acordo com o que você precisa. Não tem nada de encheção de linguiça, né? Que é aquela coisa de ficar enrolando, enrolando. Não, nada disso comigo. É o assunto, os pingos nos is, as coisas devidamente colocadas e as suas dúvidas todas sanadas, tá? Eu não sossego enquanto não tiro todas as tuas dúvidas. E aqui, então, né, contextualizando, se você precisar, pode entrar em contato comigo para a gente fazer a sua leitura. Aqui na área da saúde e da espiritualidade, nós temos a carta da força, que na saúde ela traz uma ótima imunidade, ela traz uma boa recuperação, uma rápida recuperação. Então, se você ultimamente tem passado por algum evento de ter se machucado, alguma coisa acontecida, assim, pode ter certeza que esse dia vai colaborar muito na tua recuperação. É um dia que, inclusive, você consegue lidar melhor com a situação e consegue agir da melhor forma também, com uma boa capacidade de superar isso e até mesmo existe uma capacidade de resolver problemas aqui, se tratando da questão espiritual, até para lidar bem com o estresse. É um dia que você vai conseguir lidar melhor com o estresse nessa quarta-feira, tá? Então, se você tiver, por exemplo, uma boa influência aqui, é bom utilizar ela da melhor forma, que você pode conseguir convencer as pessoas também, sabe? Você pode estar com um estado de espírito que consegue convencer as pessoas, que consegue, sabe, colocar um ponto de vista e sustentar isso de uma forma que a pessoa consiga realmente concordar com você, né? Então, utilize isso de uma forma boa para você, de uma forma favorável, tá? Aqui no conselho temos a carta do Arcano 13. E assim, meus queridos, essa carta veio antes e vou contar para vocês que eu vou, inclusive, também na rede de vídeos longos, por isso que eu digo para vocês se inscreverem, porque eu vou trazer esses vídeos assim que possível, assim que eu conseguir um tempinho na agenda para gravar, porque são vídeos super necessários e importantes né, sobre essa energia do Arcano 13, como ela reverbera. Inclusive, ela saiu pro meu ano pessoal, pro meu ano. Ele o Arcano 13 é o regente do meu ano pessoal, né? Ano passado tive a regência do Pendurado, o Arcano 12. Esse ano estou sob a regência do Arcano 13. Então, eu vou compartilhar com vocês, mas assim, o conselho dessa energia fala muito sobre aceitarmos coisas que não tem como evitar. Tem coisas que vão acontecer que talvez você fique assim, né? Sejam talvez complicadas, porque até podem ser coisas assim, ó, de que foram muitos anos, situações foram de uma forma, elas se conduziram e se desenvolveram de uma maneira durante muitos, muitos e muitos anos mesmo. E agora você percebe do nada, assim, ó, você acaba tendo
né? Essa vibe do dia pode trazer essa reflexão, assim, né? Ou pode ser que você tenha sentido isso ontem, antes de ontem, porque essa carta veio esses dias também, né? Então você pode sentir essa influência das coisas mudando, de situações que já não funcionam, não se sustentam, sabe? Que não dá mais certo da forma que estão. E que você tem que reformular esse jeito de lidar, esse jeito de administrar e principalmente até nem talvez é uma coisa de administrar de você para você mesmo, dentro do seu interior, porque a situação em si muitas vezes não tem como evitar, como eu disse, né? Então, aqui não é muito sobre o que deve ser feito para, mas o que deve ser feito sobre, ok? Então, para isso, talvez não seja muita coisa, não possa ser feito, mas sobre isso você pode escolher como reagir, como lidar. Então, é importante lembrar que, assim, fases e momentos como esse, eles trazem divisões, assim, sabe? Divisores de águas, onde você percebe, assim, que o que é seu fica, permanece, continua, o que é para ser seu, o que é para ficar na sua vida, vai continuar. Mas aquilo que não for, que não der certo, que não se sustenta, que não tem como, sabe? Não vai mais, pode ter certeza que isso vai ser liberado. Inclusive, é um mantra que você pode escrever se você estiver passando por uma fase assim. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários exatamente isso. O que é meu fica e permanece comigo, e o que não é, eu libero. Comenta aqui para você fazer esse decreto, essa manifestação, certo? E assim, aqui eu bato nessa tecla sempre, porque da questão positiva, de positividade, mas não é a positividade tóxica, que fala sobre você, né, lidar com tudo de uma, né, aconteceu um desastre, você vai sorrir, vai, não é assim. Nós somos seres que têm emoções, que têm reações e que têm entendimento psicológico, então tudo isso está atrelado à forma como nós reagimos a esses contextos, a essas situações. E dentro disso, quando eu trago essa perspectiva de nós apostarmos numa visão positiva, é como se fosse uma lente. É como uma lente de óculos. E isso, com certeza, né, cientificamente está comprovado realmente que o nosso cérebro ele trabalha e lida com a forma que nós vemos o mundo, a forma que nós interpretamos. Então, isso tudo está ligado com as nossas crenças limitantes e pode ser, inclusive, com essa energia do Arcano 13 que nós estejamos, talvez, tendo que desapegar de crenças limitantes. Por exemplo, tem pessoas que vibram em energia de escassez, por quê? Porque foram criadas em situações vulneráveis, passaram necessidade, às vezes não passaram fome, mas passaram um aperto, não puderam ter, e aí elas, na cabeça, elas têm crenças limitantes que atrapalham essas pessoas de ganhar dinheiro, de lidar com as situações, de até mesmo organizar, porque essa pessoa, às vezes, ela pode ser mesquinha, se tornar, né, uma pessoa mesquinha e econômica e mesquinha ao extremo, ou pode ser que essa pessoa também acabe gastando porque não sabe o dia de amanhã e não, né, justamente não administra também de uma forma eficiente, mas sabe, é a forma que a gente interpreta o mundo, é isso que vai determinar como as coisas vão acontecer. Então, um dos conselhos da energia do Arcano 13 é que a atitude positiva durante a crise, ela ajuda a gente a não desperdiçar mais energia ainda. Porque às vezes, quando a gente está passando um momento de crise, a gente acaba é, remoendo a situação, fica falando e falando coisas que não tem assim, não tem serventia mesmo, sabe? Às vezes existem situações que não tem o que fazer, e não tem nem o que falar, e não tem nem o que, sabe? Que você tem que apenas dizer assim, olha, é isso, vamos, né, vamos seguir, não adianta. Porque quanto mais você perde tempo com aquilo ali, tentando entender, às vezes uma coisa que nem tem que ter entendimento, que só tem que deixar pra lá, sabe? Às vezes perde tempo com uma coisa ali, ai, mas esse relacionamento aqui não acabou direito, porque essa pessoa não disse que não quer mais, que não quer ficar comigo. Pô, mas não existe nem relação.
sabe? E a pessoa não entende que aquilo ali não acabou porque nem existe, nem começou. Então, é sobre isso, é sobre você acaba, às vezes, com coisas que acabaram, coisas que se finalizaram, fazem que a gente perca muito tempo e gaste muita energia, às vezes, quando a gente acaba relutando contra isso, quando a gente, sabe, fica resistindo. Então, esse é o conselho. Para não desperdiçar energia, deixa acontecer as coisas que tem que acontecer, deixa fluir, deixa pra lá, entendeu? E claro que eu agradeço a sua companhia, não esquece de seguir, de ativar as notificações, de ativar o sininho, e lembrando também que existe uma versão curta desse mesmo vídeo na rede de vídeos que começa com Y vermelha, que você encontra o resumo dessa previsão, se você não tem todo esse tempo, todos os dias, então você pode conferir lá, que é um resuminho de 3 minutos, certo? Então, agradeço a sua companhia, que você tenha uma quarta-feira abençoada, maravilhosa, iluminada. Um ótimo dia, fiquem bem, um abraço apertado e até mais.